Antes de a gente falar sobre as aplicações no detalhe, o que são, sei lá, debentures, como funcionam os CDBs, como escolher a melhor LCI, como tomar uma decisão em relação a comprar uma ação, um fundo imobiliário. Antes de a gente pensar tudo isso, a gente precisa pensar em estruturar uma carteira de investimentos. E aqui talvez seja um dos principais erros, talvez seja um dos momentos que as pessoas cometem os principais erros delas. Porque veja só, o investidor que começa a investir pensando em rentabilidade, começou errado. O investidor tem que começar pensando em segurança. Depois ele vai pensar em rentabilidade. Por quê? Porque não adianta a gente pensar no longo prazo se a gente não tiver o curto prazo garantido, o curto prazo tranquilo, né? Então a gente vai falar sobre como você estrutura uma carteira de investimentos nessa aula e a gente vai falar também um pouco sobre aplicações específicas que podem fazer sentido para cada etapa da sua vida, para cada etapa da montagem de carteira. E a gente precisa entender que as aplicações elas servem para atender objetivos nossos, ok? E não o contrário. Porque é muito comum as pessoas olharem para um investimento que elas acharam na corretora que paga horrores e dar um jeito de justificar esse dinheiro. De pensar assim, caramba, eu não podia ficar com o dinheiro travado por tanto tempo, mas eu vou fazer um esforço. Não, isso aqui não se justifica. No longo prazo, não. Às vezes no curto prazo pode ter um ganho, é um ganho pequeno, mas as pessoas elas correm um grande risco, ficam sem liquidez para poder aproveitar essa oportunidade. Então eu vou te mostrar a forma correta de estruturar a sua carteira. Pelo menos uma das formas corretas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo antes de você estruturar a sua carteira, você precisa pensar em, poxa, e se eu tenho dívida? O que eu faço? Vale a pena eu começar a estruturar uma carteira se eu tenho dívida? Eu já fui questionado várias vezes sobre isso. Parece uma resposta óbvia para alguns, mas não é para todos. Então o que acontece? A pessoa que tem dívida, ela precisa ter em mente que o ritmo da dívida dela geralmente cresce de uma forma muito mais acelerada, em um ritmo muito mais rápido do que o dinheiro dela aplicado. Então a minha aplicação rende quase 1% ao mês. A sua dívida pode render até 15% ao mês, mas ela não vai render menos do que a sua aplicação. Então se você tem dinheiro para quitar essa dívida, quite ela. Pega essa aplicação que você tinha e quita a sua dívida, ok? Porque você não pode deixar esse monstro crescer e se transformar em algo imparável depois que vai ter que renegociar ou correr o risco de ter que renegociar. Não faça isso, então quite a sua dívida. Só que, qual que é a exceção para isso? A exceção é o seguinte, vamos supor que você foi mandado embora ou você perdeu sua renda, você não tem uma renda, mas você tem uma dívida e você tem um dinheiro guardado. Se você usar esse dinheiro para quitar sua dívida, você vai ficar sem dinheiro nenhum. Vale a pena quitar a dívida? Não vale. Aí o credor, que nos desculpe, mas ele vai ter que esperar. Porque se você fizer isso, você não vai ter nem renda e nem dinheiro guardado. Então essa é a exceção, tá? Mas caso não seja a sua situação, faz mais sentido financeiramente falando quitar a dívida. Beleza, passamos da fase das dívidas. O que eu faço? Vou pensar em comprar ações? Vou pensar em comprar uma debênture, um fundo imobiliário, um fundo multimercado? Não. Curto prazo. Por quê? Pensa comigo. Vou investir. Qual é a minha prioridade? Bom, você tem curto prazo, médio prazo e longo prazo. Qual é a prioridade? É longo prazo, quando eu estiver velhinho? Não. A prioridade, antes de pensar na aposentadoria, é pensar no hoje. Porque se você não passar pelo hoje, você não chega lá. Então, antes de qualquer coisa, a gente pensa no curto prazo. Quando a gente tiver o curto prazo tranquilo, aí a gente vai pensar no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, quando a gente estiver mais velho, talvez a gente não tenha condição de correr atrás de um trabalho, talvez as pessoas não nos remunerem igual, tem um monte de coisa que vai acontecer. Talvez eu não tenha saúde para correr atrás disso. Então, primeiro curto prazo, depois longo prazo e depois o médio prazo. Beleza? Então tá bom. Curto prazo. O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que curto prazo a gente pode ver de duas formas. A gente pode ver como uma reserva emergencial ou uma reserva de oportunidade.
Como que a gente faz para decidir o quanto de dinheiro a gente vai colocar no nosso curto prazo? Bom, existe uma separação aqui. Se você tem muita estabilidade ou se você tem pouca estabilidade. Se você tem um trabalho muito estável, que te gera uma renda muito estável, então se você é um CLT, um funcionário público, alguma coisa assim, você não precisa ter tanto dinheiro na sua reserva de emergência. Quanto dinheiro você precisa ter? Geralmente, 6 vezes o seu custo mensal. Então você, antes de pensar em qualquer coisa, você vai aplicar para o curto prazo até você ter um montante de 6 vezes o seu custo de vida. Tá? Sou um CLT, sou um funcionário público, 6 meses do nosso custo de vida. Então, se a minha família tem um custo de R$5.000, eu vou pegar esses 5 mil, vou multiplicar por 6 e vai dar R$30.000. Então, eu preciso ter R$30.000 aplicados no curto prazo. Beleza? Agora, e se eu não for um CLT? E se eu for um autônomo? E se eu for um empreendedor? E se eu tiver uma renda variável? Eu tenho mais instabilidade. Não significa que isso é pior. Pelo contrário. Mas é que significa que você pode passar por longos períodos sem ter uma renda boa, entre aspas. Então, é interessante que você tenha um valor maior guardado para você poder pensar em outras coisas. Quanto que é esse valor maior? Geralmente 12 vezes o seu custo mensal. Ah, meu custo é 5 mil. Beleza? 5 mil vezes 12 vai dar R$60.000. Para que serve então essa primeira etapa? A etapa da reserva de emergência. Serve para duas coisas. Para atuar como um dinheiro que você possa usar para se financiar, que é o papel da emergência. Então, perdi minha fonte de renda, apareceu alguma coisa, um médico ou um carro, deu algum problema. Eu tenho de onde tirar, não preciso me endividar. Segundo passo, isso aqui também serve como oportunidade. Por exemplo, me apareceu uma oportunidade recentemente de eu pegar um imóvel avaliado em mais de R$1 milhão por 350 mil. Se eu tivesse todo o meu dinheiro no longo prazo, eu não poderia aproveitar essa oportunidade. Então esse dinheiro do curto prazo serve para essas duas finalidades. Tanto para você não se endividar, quanto para você poder aproveitar essas oportunidades que aparecem. E é por isso que dizem que quem tem dinheiro atrai oportunidades boas ou enriquece. Porque quando você tem um dinheiro disponível, você faz negócios bons. Porque a maioria das pessoas não tem dinheiro. Você tem e aparecem oportunidades aos montes. Tá bom? O que a gente tem que pensar? Quais são as características que as aplicações do curto prazo têm que ter para a gente? Alta liquidez. Alta liquidez é aquilo de poder resgatar muito rápido o investimento. Alta segurança, porque a gente não pode perder isso daqui. Alta liquidez, alta segurança e média rentabilidade. Porque não dá para você ter alta liquidez, alta segurança e alta rentabilidade. Não dá para você ter tudo nos investimentos. E sempre que a gente está falando de aplicação, a gente tem que pensar nessas três coisas, tá? Alta liquidez, então, alta segurança e média rentabilidade. Essas são as características que a gente busca em uma aplicação de fundo de emergência. Essas aplicações não vão te enriquecer. Geralmente, quais são as aplicações que melhor atendem o fundo de emergência? Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e fundos DI, fundos de renda fixa. Geralmente, esses são os investimentos que melhor atendem o fundo de emergência. Por quê? Eles têm uma segurança grande, eles são muito líquidos, você pode resgatar a qualquer momento, e eles têm uma rentabilidade média, diferente da poupança que tem uma rentabilidade baixa. Tá? Por isso que eles atendem bem. Então tem um melhor, tem o que te atende melhor, o que para você faz mais sentido, o que você gosta mais, porque o fundo de emergência não vai te enriquecer. Então a gente está buscando conveniência aqui, facilidade, movimentação, liberdade. É isso que a gente está buscando aqui, beleza? Depois disso, a gente precisa pensar o seguinte, eu tenho alguma necessidade na minha vida contratada? Por exemplo, eu tenho alguma viagem já combinada que eu vou ter que pagar? Eu tenho as chaves de um apartamento que eu vou ter que dar entrada? Eu tenho um casamento que eu vou ter que pagar? Eu tenho um carro? Eu tenho alguma coisa que eu tenho que pagar? Se você tiver, eu considero isso aqui como necessidade.
E o dinheiro para essas necessidades ou objetivos, eles devem ter 3 características. Eles devem ter a característica de baixo risco, né, ou alta segurança. Precisa ser extremamente seguro, porque você tem um compromisso com esse dinheiro. Imagina que você se comprometeu de pagar as chaves do apartamento e o seu CDB quebra. Ah, eu tenho FGC. Tá bom, mas o que você vai fazer com o seu apartamento? Você precisa ter uma alta segurança. Primeira coisa. Depois, uma rentabilidade média para alta e uma liquidez alta. Você não pode correr o risco de não poder resgatar essa aplicação. Ou você vai precisar tomar muito cuidado para combinar o vencimento da sua aplicação com o vencimento da sua necessidade. Mas para precisar se preocupar, talvez você não vai ter uma diferença tão grande na rentabilidade. Tá bom? Quais aplicações atendem geralmente bem esses requisitos? CDBs, LCIs e LCAs e fundos de renda fixa. Então, se você tem alguma necessidade, considere essas aplicações. Depois disso, você vai pensar no quê? No longo prazo. Porque o seu curto prazo já está tranquilo, etapa 1 tranquila. Segundo passo, necessidades. O dinheiro aqui das necessidades já estão ok. E agora você pode pensar em formação de patrimônio de fato. A formação de patrimônio é o que vai te enriquecer de fato. Tá? O que pode te enriquecer é ganhar muito dinheiro, é gastar muito pouco, mas nas aplicações o que te enriquece são essas aplicações, é essa parte da sua carteira. Porque aqui você vai querer 3 características nas suas aplicações. Você vai querer um alto rendimento, um altíssimo rendimento. E para ter um alto rendimento, você vai precisar ter um risco alto também. Só que como a gente está falando do longo prazo, a gente não precisa ter um investimento com uma altíssima liquidez. Você pode ter um investimento com baixa liquidez. Por que baixa liquidez? Porque se você quisesse um investimento com alta liquidez, a rentabilidade seria um pouco menor. Mas como você está falando do longuíssimo prazo, daqui 10, 20, 30, 40 anos, sei lá, você pode se dar o luxo de ver seu dinheiro oscilar, você pode olhar para o longo prazo. Então você vai olhar para algumas aplicações diferentes. Você não deve deixar de considerar na sua carteira ações, fundo imobiliário e previdência. Por que a previdência? Porque a previdência tem algumas características importantes em relação a impostos, planejamento fiscal e ações e fundo imobiliário, porque é algo que tende a se valorizar mais do que a renda fixa. Quando a gente investe em renda fixa, a gente está financiando alguém que está ganhando muito mais dinheiro do que a gente está emprestando para poder nos pagar de volta. Só que por que a gente está querendo ganhar dinheiro aqui, emprestando dinheiro para essa pessoa, se a gente pode ganhar dinheiro na outra ponta? Certo? Em uma empresa, sendo sócio de uma empresa, comprando ações. Agora, você pode comprar ações horríveis, você pode comprar ações muito boas. Você pode comprar fundos imobiliários horríveis e fundos imobiliários muito bons. Ou você pode comprar ótimas ações em momentos extremamente equivocados. Então aqui entra um grau de necessidade de estudo um pouco ou muito maior, tá? Então é esse dinheiro que vai te aposentar, certo? Espero você na nossa próxima aula.